Eu estava viajando no domingo passado, não estive aqui, o pastor Carlos ministrou a aula aqui e começou o estudo aqui nesse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo de número 32. Vamos então abrir as nossas Bíblias nesse texto e vamos estar meditando então no texto de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Nós já observamos na carta a introdução da epístola, do versículo 1 até 7, é a saudação do apóstolo São Paulo. Depois do versículo 18 a 15, Paulo está dando graças a Deus pela igreja de Roma, embora não conhecesse esta igreja, nunca estivesse tido lá, ele conhecia várias pessoas que eram da igreja e ele dá graças a Deus pela igreja. Depois, nos versículos 16 e 17, que é onde nós encontramos o tema da epístola, quando Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então o tema da epístola é a justiça de Deus. E agora, meus queridos irmãos, a partir do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 21, Paulo vai estar tratando exatamente sobre a justificação. E nesse texto que nós vamos ler, e também o próximo texto, tanto no capítulo 1, verso 18 até o 32, e todo o capítulo 2 até o capítulo 3, Paulo vai mostrar sobre a necessidade da justificação, mostrando que todos são pecadores, tanto os gentios como os judeus. Todos, a conclusão que ele chega no final desse texto é que todos estão no mesmo barco, e o barco está furado. Todos são pecadores, sem dúvida nenhuma. E esse texto que nós vamos meditar agora, e eu não vou ler o texto todo agora, nós vamos lendo o texto. Olha como ele introduz esse texto aqui, no capítulo 1, versículo 18, dizendo: a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos pensar um pouquinho nesse versículo, a ira de Deus. Essa expressão, a ira de Deus, e às vezes nós temos uma tendência de pensar na ira de Deus no sentido simplesmente escatológico, no sentido futuro, do julgamento das pessoas na segunda vinda, na condenação daqueles que não receberam a graça de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que a ira de Deus se revela. Interessante essa expressão, o verbo revelar aqui está na voz passiva. Nós podíamos traduzir no tempo presente, isso na língua grega é muito interessante, tanto o tempo verbal como a voz do verbo pode ser traduzido, e alguns tradutores trazem, a ira de Deus está sendo revelada, é uma coisa que está acontecendo, a ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda impiedade, não apenas uma ira futura, uma ira escatológica, podemos dizer assim, mas a ira de Deus se revela do céu hoje, contra o quê? O texto sagrado diz: contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então esta ira de Deus, que é uma ira, existe ela sem dúvida nenhuma, uma ira futura, escatológica, mas há uma ira também presente, a indignação de Deus contra toda injustiça, contra toda impiedade e perversão, conforme diz o texto sagrado aqui, meus queridos irmãos. Então vamos estar meditando sobre isso aqui. Esse texto, quando eu estava lendo esse texto, meditando, me veio à mente aquele texto lá de Isaías, capítulo 1, que mostra realmente a situação. Ali no caso é mais específico sobre Israel, mas que revela realmente a situação de toda a humanidade. Como toda a humanidade está realmente perdida, contaminada pelo pecado. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías, capítulo 1, ler apenas alguns versículos para os irmãos perceberem a maneira que o profeta descreve a situação aqui do povo nesse estado de pecaminosidade. Isaías, capítulo 1, ele começa falando aqui, sobre
sobre a situação de Israel. O verso 3 diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E ele continua dizendo: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Então esse texto aqui é bem parecido com o texto que nós estaremos examinando de Romanos capítulo 1, mostrando essa situação de um povo totalmente enfermo, e essa enfermidade, é lógico, não era simplesmente uma enfermidade física, uma enfermidade espiritual por causa do pecado. Por isso o texto começa dizendo: a ira de Deus se revela, ou a ira de Deus está se revelando do céu, é do céu. Essa palavra ira de Deus, a gente tem que ter cuidado, porque quando nós lemos essas expressões que se dá sentimento a Deus, como ira, como, vamos dizer assim, amor de Deus, tristeza de Deus, às vezes nós temos uma tendência de pensar nesses sentimentos como os nossos sentimentos, mas não é bem assim. Isso em teologia a gente usa uma expressão grega chamada antropopatia. Antropos, essa palavra significa homem, patia, lógico, é sentimento, e a gente dá um sentimento humano para Deus. É lógico que a ira de Deus, esta ira de Deus é muito diferente da nossa ira. A nossa ira muitas vezes é recheada pelo pecado, e na ira é muito fácil da gente dar lugar ao diabo, conforme disse Paulo: irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, porque na ira, nossa ira, por não ser uma ira santa, ela comete muitas injustiças, mas a ira de Deus, ela é livre desse sentimento como o nosso sentimento. Então, mas há uma ira de Deus que nós podemos dizer uma indignação de Deus, uma tristeza de Deus por esse estado de pecaminosidade que estava acontecendo em Israel. A ira de Deus, então, ela se revela do céu, ela está sendo revelada do céu contra toda impiedade. Essa palavra aqui, impiedade, é uma palavrinha grega que aparece muitas vezes, auzevia, palavra, talvez a pronúncia auzebeia, se escreve lá para transliterar, mas esta palavra dá a ideia de toda espécie de imoralidade, de coisas erradas, impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a pecaminosidade do ser humano afeta toda a sua personalidade. O texto lá de Isaías diz que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, todo ser está contaminado. A figura que ele usa é como se fosse uma ferida, né? A gente dizia lá em Minas, no interior, nascia aqueles furúnculos, as pessoas chamavam aquele de nascida, e aquilo então colocava um óleozinho, um azeite com uma folha de fumo lá, para aquilo amolecer, e depois o pai da gente vinha e espremia aquilo lá, mas aquilo doía, para valer. E a expressão aqui é bem nessa cultura aqui lá, que eu experimentei quando era criança. Então, nascia esses furúnculos lá, e aquilo às vezes não era tratado, então não era amolecido
com óleo, aquilo causa uma dor intensa, ínguas terríveis na vida da pessoa. É assim que Deus está descrevendo a situação de Israel. Está totalmente doente, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Não há parte sã, diz o texto. Isso mostra que toda a personalidade humana foi afetada pelo pecado. Tanto o espírito, a mente, a alma, o corpo. Todas as partes do ser humano, então, foram contaminadas, sem dúvida nenhuma, pelo pecado. E eu vou fazer uma divisão aqui do estudo. Eu tenho usado o livro de Hernando Dias Lopes, mas hoje não vou usar, não. Eu vou usar outro esboço do sermão aqui, do outro pregador do bloco. Eu acho muito interessante a colocação que ele faz do texto aqui, sobre a queda espiritual do homem, a queda mental e moral do homem, a queda física do homem e a queda total do homem. Então vamos seguir este esboço aqui desse texto do versículo 18 até o versículo de número 32. Então, depois de dizer que a ira de Deus está sendo revelada, e revelada dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ele vai tratar aqui do versículo de número 19 até o versículo 21 sobre essa queda espiritual do homem. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu a vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto, e morto nos seus delitos e pecados. Interessante que essa expressão da ira de Deus, e há dois textos que Paulo fala sobre essa questão da ira de Deus por causa do pecado. Um texto é Colossenses 3, observa os irmãos, só ainda pensando um pouquinho nisso aqui. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, olha o que Paulo disse. Aqui já falando para cristãos, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza terrena é a natureza pecaminosa, é a natureza corrompida pelo pecado. Nós recebemos agora a natureza divina, Deus deu vida ao nosso espírito, mas ainda há uma luta do espírito contra a carne, ou contra essa natureza terrena, e da carne contra o espírito. Aí ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E olha os frutos dessa natureza, ou as obras dessa natureza terrena: prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E agora diz: por essas coisas vem o quê? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então esses pecados, meus queridos irmãos, provoca essa ira de Deus. Por isso essa ira de Deus está sendo revelada do céu contra esses pecados aqui, porque por essa causa, por essas obras da carne, a prostituição, a impureza, as paixões lascívas, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, e por essas causas, então, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Mas em Efésios capítulo 5, vá lá para os irmãos, Efésios capítulo 5, versículo de número 5 também, Efésios 5, 5. O texto começa, é até interessante ler do verso 3 até o 5, quando Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos enganes com palavras vãs, porque por essas coisas vem o quê? Vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da
desobediência. Então, quando a ira de Deus está sendo manifestada, ou ela está sendo revelada dos céus, não é simplesmente uma ira humana, é a ira de Deus, uma ira que a fonte, a origem dela está no céu, está sendo revelada contra então estes pecados, contra toda a impiedade. É interessante traduzir essa palavra, Eusebia, aqui, por impiedade, nesse contexto, porque essa palavra, ela aparece muitas vezes como realmente uma coisa abominável diante do Senhor, um pecado horrível. As obras da carne, elas são conhecidas, e aparece lá a palavra porneia, a imoralidade sexual, e depois aparece essa outra palavra, Eusebia, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, traduzido lá por impureza, que aqui é traduzido então por impiedade, ou melhor, traduzido por impureza, não, é a terceira palavra. As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, traduzido por lascívia. A catarsia seria a palavra para impureza aqui. Então, uma coisa totalmente abominável na presença do Senhor nosso Deus. Isso é muito interessante a gente observar isto. O ser humano vai se degradando, caindo de tal maneira, ele vai se corrompendo cada vez mais. Ele começa com uma porneia, com uma imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual vai levando a pessoa à impureza. A mente do indivíduo passa a ser uma mente suja. E essa impureza de mente leva a total falta de vergonha, de pudor, que seria exatamente esta palavra que é traduzida aqui nesse contexto então por impiedade. Então, meus queridos irmãos, todo ser humano está contaminado, e estes pecados então provoca a ira de Deus contra todos estes pecados aqui. Depois desse versículo, então, Paulo vai mostrar no versículo 19 a 21 que realmente o ser humano é um ser totalmente caído da graça de Deus. Olha o verso 19, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus lhe manifestou. E diz, porque os atributos visíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E o verso 21 diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Embora haja uma revelação, que nós chamamos de uma revelação natural, uma revelação de Deus na natureza, e o texto diz, porque os atributos, esses atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, e todos esses atributos aqui, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Essa revelação de Deus, que chamamos uma revelação natural, ou uma revelação de Deus na natureza, há vários textos que mostram sobre isso. Um dos textos preciosos é o próprio Salmo 19, que começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia faz discurso, outro dia, e vai descrevendo de maneira maravilhosa essa revelação de Deus na natureza. Quando os homens rejeitaram essa revelação natural de Deus, Dr. Bloch, ele é interessante, ele faz uma análise que os homens rejeitam essa revelação de Deus lá em Gênesis capítulo 11. Nós conhecemos a história da humanidade, lá a humanidade se corrompeu, então Deus mandou um juízo sobre a face da terra, o dilúvio. Naquele dilúvio escapou Moisés, Noé com a sua esposa e os filhos, seus 3 filhos e filhas. Daí a gente vê aquelas nações ali. Depois lá em Gênesis capítulo de número 11, diz que os homens então se tornaram muito fortes na terra, aquela coisa, e eles resolvem construir uma torre, que é chamada a Torre de Babel, e ir até os céus, para que eles não viessem mais ser destruídos, e aquela coisa. Aquilo foi algo abominável aos olhos de Deus.
Quando eles estavam construindo, então, aquela torre de Babel lá, então, diz o texto sagrado que Deus mandou aquela confusão das línguas. E como isso tornou uma coisa problemática. A gente quer ver quanto isso é difícil quando você viaja para um local, para um país, que você não sabe a língua do povo. Você quer comunicar, mas é complicado, né? Como é que você vai comunicar numa língua que você não sabe? Eu fui em alguns países, eu estava com fome, mas não sabia nem pedir a comida no outro idioma, então tem que apontar lá isso aqui, aí a pessoa dá um jeito, né? Não morre de fome não, mas é complicado. Mas essa confusão, Babel significa confusão, essa confusão das línguas vem exatamente por causa do intento maligno da humanidade de fazer essa torre que fosse até os céus e viver uma vida independente de Deus, rejeitando então a revelação que era muito clara de Deus, e com aquela confusão, então entra-se um período na história da Bíblia de um paganismo total. Por isso que Gênesis capítulo 12 começa a tratar então com Abraão, né? Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão se dispôs a obedecer, e começa então o que nós chamamos de uma revelação especial de Deus com a pessoa do patriarca, então, Abraão. Então esse desvio aqui começa muito claro depois do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 11. O povo rejeitando esse conhecimento de Deus. Há pessoas que fazem questão de não crer, se esforça para não crer. Enquanto há pessoas que até se esforçam para crer, há outros que fazem tudo para não crer, porque o crer é complicado para esse pessoal. Quando eles acreditam em Deus, de alguma forma eles vão ter que se submeter a esse Deus, vai ter que obedecer a esse Deus. Daí alguém diz que muito ateísmo das pessoas não é por uma questão espiritual, é por uma questão muito mais moral, conforme disse João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, por causa da malignidade do ser humano, por causa das obras perversas, malignas do ser humano, muitas pessoas se esforçam para não crer, para não admitir a ideia de um ser supremo, de um ser superior. Porque se eu admito a ideia deste Deus, de alguma forma eu vou ter que me submeter a esse Deus. Então a gente, e como tem gente nesse mundo nessa situação, meus queridos irmãos, faz tudo para não crer, porque se ele crer, vai se manifestar. Deus é luz e as trevas vão se manifestar. Então as pessoas não querendo aproximar-se da luz, para que as suas obras malignas não se manifestem, então eles começam a usar outros raciocínios. Gente que está espiritualmente morta, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Há uma revelação de Deus na própria natureza. Esses atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, olhando para este universo, para a grandeza deste mundo, mesmo naquela época não tendo um conhecimento tão avançado como o nosso de astronomia, mas, meus queridos irmãos, havia algum conhecimento da grandeza de Deus. Esses homens constroem a torre para examinar, para evitar um juízo de Deus, segundo o texto sagrado, por causa da malignidade que eles estavam vivendo diante de Deus. Então mostra aqui essa queda espiritual do ser humano, rejeitando então esta revelação de Deus. O verso 21, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Daí o Salmo 14 diz assim: diz o insensato no seu coração,
não há Deus. É uma grande insensatez tentar negar a existência do Criador, a existência de Deus. É o insensato que diz no seu coração, não há Deus. Aqui então vemos essa queda espiritual. Essa queda espiritual leva também então essa queda que nós podemos chamar de uma queda mental, ou essa queda moral do homem. O homem morto, sem comunhão com Deus, separado de Deus, essa queda então espiritual, que o homem agora está morto nos seus delitos e pecados. Então essa queda espiritual leva o cidadão, leva o indivíduo então a essa queda mental ou essa queda moral do homem. É o que nós encontramos aqui do versículo 22 a 25. Olha essa queda, meus queridos irmãos, mental ou moral. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens. Olha, e há uma degradação total aqui. Primeiro, então, transforma essa glória, muda essa glória de Deus incorruptível em semelhança primeiro de quê? Imagem de quem? Homem o quê? Corruptível. Bem como de que mais? De aves, depois? Você está vendo que parece que é uma degradação total aqui. Transforma-se essa glória de Deus em uma coisa de um ser humano, conforme diz o texto. Imagem de um homem, mas de um homem corrompido, corruptível. Depois isso vai degradando, transformando-se numa imagem de aves, quem sabe uma águia, aquela coisa era muito usada na antiguidade. Mas depois vai mais, depois é animais de 4 patas aqui, certo? E termina com... É impressionante observar na Bíblia Sagrada. É como a questão do pecado, que começa com a imoralidade sexual. A imoralidade sexual leva então à impureza da mente. A impureza da mente leva a total falta de vergonha, certa lascívia. Então o pecado vai degradando. É como o Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? Conselho dos ímpios. Se ele andar segundo o conselho dos ímpios, ele vai parar no caminho dos pecadores, e depois ele vai assentar-se na mesa dos escarnecedores. Então o indivíduo espiritualmente morto, que não se volta para Deus, que rejeita então a revelação de Deus, que rejeita então esse conhecimento de Deus, ele está separado de Deus, ele está espiritualmente morto, então ele vai para essa degradação mental aqui, moral do homem aqui. Em vez de adorar o Criador, ele passa então a adorar um homem corruptível, pecador, e ele vai descendo isso aqui para aves, para quadrúpedes e terminando em répteis. Depois o que diz aqui o versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E meditando nesse texto, meus queridos irmãos, essa expressão, por isso Deus entregou tais homens, essa expressão Deus entregou, ela aparece 3 vezes aqui nesse pequeno texto. Aqui no versículo 24, por isso Deus entregou. Depois o versículo de número 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Entregou. E o versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. É muito sério essa questão, meus queridos irmãos, da atitude que nós tomamos diante da revelação, diante do conhecimento que nós temos de Deus. Porque quando nós rejeitamos isso aí, o próprio Deus pode nos entregar a essa situação tão terrível. Verso 24, por isso Deus entregou. Por isso, qual a razão de Deus haver entregado estes homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, da sua natureza corrompida, para desonrar o seu corpo entre si? Qual foi a causa que leva Deus a entregar esses indivíduos ou essa população aqui, essa situação? Vocês entenderam? Qual a causa?
o desvio de não aceitar essa revelação de Deus, de não reconhecer o poder deste Deus, e em vez disso, então essas pessoas começam para idolatria, vai para a idolatria, começa a adorar próprios seres humanos, né? Isso era muito comum na antiguidade, né? Os Césares, os faraós da vida eram como deuses, e adorado pelo povo, mas começa com o ser humano corruptível, pecador, vai depois para as aves, depois vai para os animais de 4 patas aqui, e termina com os répteis. Que coisa mais absurda, meus queridos irmãos. Então, quando nós rejeitamos o conhecimento do Deus vivo, do Deus verdadeiro, nós estamos com um caminho aberto para a idolatria. A idolatria. Idolatria que às vezes começa de maneira sofisticada. Como foi o caso de Arão, quando Moisés estava no monte lá 40 dias recebendo a lei, e o povo dizia: se Moisés desapareceu, nós queremos, Arão, que você faça um Deus. E Moisés manda então o povo tirar o ouro lá da orelha, onde tinha ouro, e ele fabrica o quê? Um bezerro de ouro. É lógico que Arão, como um homem bem instruído, ele não acreditava que aquele bezerro de ouro era Deus, mas aquilo era um símbolo de Deus, boi, símbolo de força, aquela coisa. Mas depois o Salmo vai dizer que eles cultuam aquilo como um Deus. O povo então começa, é uma imagem para representar o próprio Deus, e por isso Deus condena isso na Escritura Sagrada: não falasse para ti imagem, coisa semelhante que há no céu, na terra, debaixo da terra, não as adorarás. Então nada pode ser feito para representar Deus. Deus não pode ser representado por essas coisas, porque isso vai levar a uma distorção, e a pessoa então vai cultuar o bezerro como se o bezerro fosse Deus. Começa então aqui essa degradação. Então a rejeição do Deus vivo leva a pessoa à idolatria. Agora, a idolatria, meus queridos irmãos, ela não fica só com a idolatria. A idolatria leva a outro pecado, que é o pecado da imoralidade. Quando a pessoa, em vez de adorar a Deus, ele começa a adorar, seja um ser humano, seja um animal, seja um astro, seja qualquer outra coisa, então, por causa desta idolatria, então Deus entrega o indivíduo para a imoralidade. Que coisa mais triste esse texto. Por isso, por causa da rejeição do conhecimento de Deus, e a rejeição deste conhecimento de Deus leva o homem a adorar outras coisas que não é o Senhor Deus, e quando o homem volta-se então para a idolatria, e essa bela idolatria vai descambar, vai desembocar, meus queridos irmãos, em toda sorte de imoralidade. Por isso essa expressão do versículo de número 24, por isso Deus, por causa disso, pela rejeição de Deus e pela inversão, em vez de adorar a Deus, começar a adorar o homem, começar a adorar animais, e terminando em répteis, meus queridos irmãos, a coisa mais absurda do mundo, Deus entregou tais homens a quê? A imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Essa palavra concupiscência aqui, pelos desejos ardentes, pelos desejos intensos do coração maldoso, do coração fora do propósito de Deus, para desonrarem o quê? O seu corpo entre si. Que isso então vai levar, sem dúvida nenhuma, à imoralidade, a outra queda, meus queridos irmãos, do ser humano. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém, disse Paulo. Então essa inversão, a queda espiritual, leva a essa queda mental, ou essa queda moral do ser humano, e essa queda então espiritual, que leva a essa queda mental e moral, vai levar então a uma queda física do homem. E esse é um dos textos, meus queridos irmãos, triste da Bíblia, e que nós vemos isso de maneira muito forte, intensa nos nossos dias. Porque o que vai dizer? Olha aqui, por causa disso.
Olha, esses por causa aqui do texto é muito interessante. Esse versículo 24, por isso Deus entregou, é exatamente porque rejeitou o conhecimento de Deus, em vez de rejeitar o conhecimento de Deus, partiu para adorar coisas ou seres que não é Deus. Então essa queda levou a essa outra queda, e agora o versículo 26, por causa disso, agora que levou a idolatria, ou a rejeição de Deus, levou então essa idolatria, essa degradação, agora vai levar a outra queda. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Por quê? Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário, a natureza. Aqui vemos então, meus queridos irmãos, essa inversão, essa moralidade sexual, começando exatamente com a questão, citando primeiro das mulheres. Por que Paulo está citando essa questão das mulheres primeiro? Porque de um modo geral, em todas as culturas, os homens são mais depravados do que as mulheres. Na cultura brasileira, me lembro quando eu era menino, a mulher era uma mulher mais reservada em casa. Mas eu sou do interior, havia os cabarés, as zonas de prostituição. E era natural ver o homem conversando, que tinha ido lá na zona de prostituição, os homens, os solteiros e até mesmo os casados. Às vezes já tinha até pai, o menino tem 16, 17 ou 18 anos, então o pai fazia questão de levar o filho lá para a zona de prostituição, para deitar com a mulher e mostrar que o meu filho é macho, aquela coisa toda, é uma coisa cultural. Há uma imoralidade, de um modo geral, em todas as culturas, há uma imoralidade maior nos homens, e isso é mais tolerado, vamos dizer assim. Por exemplo, mesmo lá em Israel, lembra quando pegaram uma mulher em flagrante adultério, e a lei mandava que a mulher pega em adultério fosse apedrejada, mas a lei dizia que era a mulher e também o homem que estivesse adulterando com aquela mulher, se no caso fosse uma mulher casada, e pegaram em pedra para matar quem? E o homem? Deixaram o homem embora. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei manda, Senhor, matar. O que o Senhor diz? Né? Quando Jesus, coisa preciosa aquele texto, né? Que ele está sem pecado, atira a primeira pedra, e ninguém atira, que a Deus teus acusadores, ninguém te condena. Não, Senhor, Jesus disse, nem eu, vai-te em paz, não peques mais, a mudança de vida. Mas quando Paulo usa essa expressão, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, quando diz até as mulheres, porque começa uma contaminação com os homens, mas chegar a esse lesbianismo aqui, esse homossexualismo feminino, é um passo. E hoje, meus queridos irmãos, como isso está tão patente, gente famosa, vai para a televisão, que tem influência grande, né? Se declara que está apaixonado, que vai casar com outra mulher, e essa coisa toda. E Paulo está dizendo, sabe a causa disso aqui? A causa começa por rejeitar o conhecimento de Deus. A rejeição leva a adorar o ser humano, em Deus o ser humano, e vai degradando, então, e isso vai levar então a essa idolatria terrível, e essa idolatria vai levar a esta imoralidade sexual do corpo. Que coisa triste. Por isso Deus entregou, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário. Olha a expressão, contrário à natureza. O que é claro pela natureza, que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, une-se à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Isso é o natural, o relacionamento de um homem com uma mulher, e torna-se uma coisa sagrada dentro do casamento, conforme disse Hebreus 13:4. O digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. O pecado sexual é uma coisa séria. Mesmo começa talvez com mais simples, a fornicação. O que é a fornicação? Um relacionamento sexual de duas pessoas que não têm compromisso de casamento, certo? Duas pessoas solteiras, isso é fornicação. E os fornicários não herdarão o reino dos céus.
Isso pode ir um passo mais para o adultério. O que é o adultério? É o camarada ter relação sexual com alguém que não seja o seu cônjuge. O adultério pode levar a outro tipo de pecado, que seria a prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é você possuir uma pessoa pagando pelo corpo da pessoa para ter sexo com a pessoa. E essa prostituição vai levar à acatarsia, a total impureza da mente, aquele indivíduo sujo na cabeça, meus queridos irmãos. E essa catarsia vai levar exatamente o que o texto traduz por impiedade. Alceguia é esta palavra aqui, é a total falta de vergonha, é a lascívia. Daí essa lascívia leva a pessoa, em vez de ter relação com a pessoa do outro sexo, passa a ter relação com a pessoa do mesmo sexo. Até as mulheres, deixando o relacionamento natural com o homem, então mulher com mulher. Que coisa absurda, meus queridos irmãos. Como o pecado vai destruindo, vai realmente manchando todo o ser humano, da pessoa se tornar doente desde a planta dos pés até o alto da cabeça, na expressão do profeta Isaías. Que coisa absurda, meus queridos irmãos. Mas o texto vai dizendo, versículo 28, e por haverem, 27, já lei, versículo 27, semelhante também os homens. Também, semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamar o quê? Mutuamente em sua sensualidade, na sua carnalidade, cometendo o quê? Torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. É o mundo que vivemos. E não é só no Brasil, quase essa questão de legalização, de casamento de pessoas do mesmo sexo, vai se tornando uma coisa séria. Eu preciso dar uma palavra nesse sentido, a gente tem que ser muito fiel à palavra de Deus. Fala-se tanto sobre a questão da homofobia aí. A gente tem que respeitar todas as pessoas e amar todas as pessoas. Seja ele o grau de depravação que ele está vivendo, de pecado, todo mundo merece respeito, certo? Todas as pessoas. A gente, como cristão, não devemos ter essa hostilidade de perseguir. Isso que acontece, né? Coitado do travesti aí, daí pessoas começam a espancar, bater na pessoa. Isso é uma coisa perversa. Um cristão que tem o amor de Deus no coração, ele tem compaixão para as pessoas. A atitude de Jesus para essa mulher pegada em flagrante adultério: nem eu te condeno, mulher, vá e não peques mais. O amor, a misericórdia do Senhor Jesus. Então a gente não deve ter de maneira alguma esse espírito. Às vezes eu fico preocupado com alguns pregadores, a maneira que coloca, até mesmo alguns parlamentares evangélicos, parece que demonstra um ódio pelas pessoas. Nós devemos odiar, abominar o pecado, não concordar com as coisas erradas, mas nunca deixar de amar o pecador, as pessoas. Então precisa haver esse esclarecimento aqui. Nós não devemos ter esse espírito homofóbico aqui, de perseguição às pessoas. Mas por outro lado, nós sabemos que isso aqui é uma degradação. Começa com a degradação, vamos dizer assim, espiritual, vai-se para uma degradação mental, moral, chega-se numa degradação física do corpo. Coisa triste, meus queridos irmãos. A ira de Deus então está se revelando, sendo manifesta do céu contra então estes pecados abomináveis ao Senhor nosso Deus. E daí Paulo vai descrevendo então esses pecados aqui. Então essa queda física, uma coisa muito, sem dúvida nenhuma, uma coisa triste. E vai terminar, meus queridos irmãos, com uma queda total. Verso 28 diz: e por haverem desprezado, olha aqui, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então aí ele vai citar depois, meus queridos irmãos, porque é interessante que no verso 18, ele diz: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela
a injustiça. E aqui nesse final nós vamos ver várias formas de injustiça, meus queridos irmãos. E é o texto onde nós encontramos o maior número de erros, de pecados catalogado pelo apóstolo São Paulo. Tem 21 aqui nesse texto aqui. E daí deixa eu terminar com essa parte aqui. Eu estava fazendo uma análise sobre a questão desses pecados, que começa exatamente, meus queridos, o versículo de número 29, cheios de toda injustiça. Essa palavra injustiça, dikaiosine, a palavra justiça, dikaios é o adjetivo para um homem justo, adikia é uma negação, é o injusto. Essa começa com a injustiça, cheios de injustiça. O que é injustiça? A injustiça, se fôssemos resumir em pouca palavra, a ideia de injustiça na Bíblia é você roubar o direito do outro. Quando eu adoro, me prostro diante de outra coisa que não seja o Deus verdadeiro, eu estou roubando o direito do Criador, que deve ser adorado. Quando o homem, por exemplo, comete um adultério, ele está cometendo uma injustiça, porque ele está roubando o direito daquele homem que tem o direito de possuir a sua esposa, ou da esposa possuir o seu esposo. Quando eu quero me apoderar de uma propriedade do outro, isso é injustiça. Quando um parlamentar, quando um prefeito aí, em vez de mandar o dinheiro que o governo federal manda para o lanche das crianças, ou para contratar um ônibus para levar as crianças 10 quilômetros para ir para a escola, e ele faz isso, ele está cometendo uma injustiça. Adiquia, essa palavra significa você roubar o direito de outra pessoa. E isso é sério, meus queridos, porque o nosso Deus é um Deus justo, ele não comete injustiça. E eu tenho que me espelhar nesse Deus da justiça para não cometer injustiça. Por isso que Samuel, quando ele unge o rei Saul, e ele agora está passando o cargo para Saul, ele congrega todo Israel, e ele exerceu 3 funções importantes. Samuel foi ao mesmo tempo um grande profeta de Deus, ele foi juiz de Israel, e ele foi também sacerdote. Amém? As 3 funções. Então, que dava muita regalia, o sumo sacerdote, o grande profeta e o grande juiz de Israel. Ele ocupa essas 3 funções. Unge os 2 primeiros reis de Israel, tanto o rei Saul como o Davi foram ungidos por Samuel. Mas quando ele está entregando o seu cargo, ele diz, olha, eu quero aqui, está ungido o Senhor, o homem que foi ungido, se tem alguma pessoa que tem alguma coisa contra mim, se eu aceitei suborno, se eu culpei um inocente, se eu aceitei camelo, se eu aceitei boi por alguma coisa, então vocês testemunham contra mim diante do meu ungido, eu estou aqui e eu vou restituir. Daí o povo disse, Deus é testemunha, Samuel. Você nunca pegou nada de maneira injusta. E naquele texto interessante que Samuel depois vai falar, o Deus que ele conhece é o Deus justo. E entendendo que Deus é justo, Samuel entendia que ele não podia agir de maneira diferente. Mas quando eu rejeito o Deus justo, em vez de adorar o Deus justo, eu adoro um homem corruptível, conforme diz o texto sagrado, então eu estou no caminho da injustiça. Vocês estão percebendo a gravidade do que Paulo está dizendo aqui? Eu não aceito Deus, e quando eu rejeito Deus, eu me esforço para não crer em Deus, para não admitir Deus, então isso vai me levar para adorar seres que não são deuses, e quando eu me prostro diante de seres que não são Deus, o próprio Deus vai me entregar numa disposição realmente totalmente deturpada, então eu vou desonrar o meu próprio corpo. A idolatria vai levar à imoralidade sexual, e a imoralidade sexual então vai levar a todos estes pecados catalogados pelo apóstolo São Paulo, começando com a injustiça, o tirar, o roubar o direito do outro. Você já pensou se nós vivêssemos no mundo que as pessoas não tirassem o direito dos outros? Por exemplo, os países pobres que nós temos, o próprio Brasil, já foi muito roubado aqui, levaram tanta coisa fora, mas os países da África, por exemplo, o país de Angola é riquíssimo,
em coisas preciosas, pedras preciosas, mas aquilo tudo é roubado, né? A questão da escravidão no Brasil, quem é que meus queridos irmãos, os brasileiros foram errados sem dúvida nenhuma, mas quem é que vendia os escravos, meus queridos? Quem é que eram os raptores de homens? Expressão da Bíblia, é quem negocia o próprio ser humano, é os próprios patriotas, lá de Moçambique, de Angola, que vendia para os portugueses, vendia as pessoas. A corrupção dos dois lados, de quem compra, de quem vende. Já pensou se vivesse num mundo onde as pessoas não tomassem o direito do outro, não se apoderassem do direito do outro? Que mundo! Por isso que o reino de Jesus será maravilhoso, porque não haverá injustiça no reino de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então, tem que pensar sempre nessa questão. Eu posso me apoderar disso? Isso é direito meu? Em todas as áreas da nossa vida. Mas depois de dizer cheios de injustiça, eram pessoas também cheias de malícia. E essa palavra malícia, a palavra grega, parecendo com a porneia, a palavra porneria, é uma maldade sedutora, meus queridos irmãos. É quando a pessoa malícia, o malicioso, é aquele que procura arrastar o outro para a sua própria maldade. Tem muita gente assim. E como isso é forte hoje na questão dos meios de comunicação, meus queridos irmãos. A malícia, querer arrastar as pessoas para o seu erro. Daí, meus queridos irmãos, acontece um absurdo, coisa desastrosa, sem dúvida nenhuma, como aconteceu lá em Orlando, um cara entra numa boate, frequentada por muitos homossexuais, e o cara entra ali atirando e mata muitas pessoas. Isso aqui é homofobia, isso aqui. Mas, meus queridos irmãos, aquele cidadão frequentou muitas vezes aquela boate. Ele tinha problema também com o homossexualismo, mas como se fosse um homofóbico que se levanta contra o povo. E a imprensa coloca isso de tal maneira, meus queridos irmãos, que acaba influenciando as pessoas para o mal. A propaganda que se faz, as novelas que passam ultimamente, sempre tem algum ator lá fazendo um papel assim, para aquilo que não é natural tornar-se uma coisa natural para as pessoas. É o segundo pecado que Paulo chama aqui, esse pecado aqui que é traduzido por malícia. Quando eu quero influenciar a pessoa, quando eu quero levar a pessoa para o meu lado, o lado do mal. Isso é uma coisa, porneria, a palavra grega, e essa palavra dá essa ideia de uma maldade sedutora, procurar arrastar a outra pessoa para a sua própria maldade. Coisa terrível, né? E isso é muito presente. O terceiro pecado, meus queridos irmãos, é cheio de quê? Cheios de avareza, cheio de avareza. Palavra pronopsia, essa palavra que é traduzida por avareza, é o desejo desenfreado, que não conhece limites, não conhece leis aqui, é o desejo insaciável de ter o que não é dele por direito, ele quer se apropriar disso, isso é avareza. Cheios então da avareza, mas cheios também de maldade. Kakia, a palavra grega. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu trabalhava no hotel de gregos, eu passei a ter interesse por grego lá, e tinha um grego muito agradável, brincalhão, e ele ficava ensinando palavras feias de grego para a gente. Uma das palavras que ele ensinava para a gente, kakos. O que significa kakos ali? Como? Mal, feio, né? Kalos significa bonito, belo. Kalemeia, bom dia, tal. Kakos, cacofonia. O que é cacofonia, né? Eu amo ela, por exemplo, é uma expressão feia, fônica. Aqui, essa é interessante, essa palavra aqui, a palavra grega, essa palavra kakia, que dá essa ideia aqui, meus queridos irmãos, da maldade. Um indivíduo, então, desprovido de todo o bem. É o kakos, é o mal. O indivíduo que não tem essa graça, a graça de Deus. A outra palavra, aqui a palavra inveja, possuídos de inveja. Esse inveja aqui descreve então o sentimento de sentir-se desconfortável com a bênção, com o sucesso do outro. O invejoso é aquela pessoa que sente mal com a vitória do outro, com o sucesso do outro. Tem gente assim, meus queridos irmãos? Ele não se alegra,
Ele não se alegra, ele se alegra, o amor não se alegra com injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. Mas o camarada que não tem esse amor de Deus é o camarada que sente mal com a vitória do outro, com o sucesso do outro. Olha como o pecado vai corrompendo o ser humano de maneira terrível. E agora o outro pecado possuído de quê? De homicídio. Homicídio é outra coisa terrível. É esse desejo, a intenção de atitude de ferir o outro, de machucar o outro. E pode chegar ao extremo de tirar a vida do outro. Mas João diz que aquele que não ama, ele é o quê? Um assassino. Um assassino. Não é só você chegar a esse nível de dar um tiro no camarada. Mas se eu desejo o mal para o outro, meus queridos irmãos, de alguma forma, segundo a visão do Novo Testamento, eu sou um homicida. Homicida, certo? É coisa muito triste como ele vai descrevendo esses pecados aí. O tempo está passando, então não vou dar para eu explicar todos eles, mas do homicídio, depois contenda, possuídos de contenda, depois a palavra dolo, possuídos de dolo, essa pessoa fingida aqui, que retrata ser o que ele não é de fato realmente, usando então métodos enganosos, métodos tortuosos para isso na vida. Essa é outra coisa terrível. Depois o nono pecado é a malignidade, possuídos de malignidade. A pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. Ele não consegue ver coisa boa na pessoa. Tem gente assim, maligna, certo? Ele só acha defeito nas pessoas. Ele não consegue ver virtudes, não consegue ver qualidade nas pessoas. Isso é uma pessoa maligna, maligna. Olha só, já desconfiado para a pessoa e nunca crê nas pessoas. O amor todo crê, mas esse maligno, ele não crê absolutamente em nada, ele não crê já em Deus. E agora vai dizendo os difamadores. Esse é o fofoqueiro, meus queridos irmãos. Essa é uma coisa perigosa, o difamador. E o difamador é uma pessoa muito astuta. Ele quer difamar da pessoa, se ele for um crente, mas ele é um difamador, ele diz assim: irmão, vamos orar pelo irmão, que o irmão está cometendo isso, o irmão está fazendo aquilo. Ele usa até da palavra oração para difamar o outro, para fofocar a vida do outro. Difamadores, fica difamando as pessoas, denigrindo o máximo que ele puder a imagem de outras pessoas. Então, difamadores, caluniadores, a palavra vai sempre usam mais branda e depois vai com uma mais forte. A pessoa que proclama publicamente as suas infâmias, as infâmias de outra pessoa. É aborrecido de Deus, pessoa aborrecida de Deus. Ele é insolente. Essa palavra insolente aqui é, meus queridos, aquela pessoa altiva, é aquela pessoa soberba, pessoa orgulhosa aqui. Depois vai usar a própria palavra também soberbos aqui. Presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. Descreve a pessoa que não é confiável, é aquele que é desonesto, em quem se pode confiar. E depois ele diz sem afeição natural. Essa interessante, essa sem afeição natural, a palavra grega é a palavra astorgos. Interessante que tem 4 palavras na língua grega para escrever amor. A palavra eros é amor, traduzida, a palavra philos é amor, a palavra agape é amor e a palavra estorge também é amor. O estorgos, e cada um descreve um tipo de amor. O eros descreve o amor físico, de uma atração física. O philos é o amor da fraternidade, da comunhão, da amizade. Você gosta de mim, eu gosto de você, você me trata bem, eu trato bem você, aquela coisa. O amor agape é esse amor, mas o amor altruísta, o amor supreme, é sublime, descrito para descrever o próprio amor de Deus. E essa palavra estorgos aqui, não possuindo isso aqui, o astorgos é o camarada que não ama nem a própria família. Como? Não tem um amor fraterno de família, daí no caso, diferente do philos lá. Ele não tem um amor, ele não tem consideração com o cônjuge, não tem consideração com os filhos, não tem consideração com os pais, nem com a própria família. Se uma pessoa se diz religiosa, e assim, Paulo diz que aquele que não cuida da própria família é pior do que o quê? Do que o ímpio, do que o ateu, e ele tem negado a própria fé. Então essa pessoa aqui, essa pessoa astorgos aqui, sem amor
a própria família. Ele não cuida da própria casa, da própria família. E vai terminar com a palavra sem misericórdia. Retrata então essa pessoa totalmente implacável, uma pessoa sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Que coisa absurda. Daí mais uma vez, 3 vezes, Deus entregou. Quando eu rejeito Deus, Deus me entrega a uma deturpação da mente e eu começo a adorar coisas que não é Deus. E quando eu adoro essas coisas que não é Deus, então Deus me entrega outro tipo de pecado, que é o pecado, então, meus queridos irmãos, da degradação, da deturpação do uso do próprio corpo. E quando me entrego a essa situação, dessa degradação, meus queridos irmãos, do próprio corpo, então vem a essa queda total do homem, descrita aqui. Nenhum outro lugar da Bíblia Paulo vai usar uma lista tão grande de deturpações de pecados aqui: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. E termina com o indivíduo que não tem um pingo mais de compaixão, de misericórdia. Tornou-se um cara praticamente irracional. É o que vai escrever Gênesis capítulo 6. Vendo Deus a maldade do ser humano, que toda a raça havia se corrompido, então Deus manda o dilúvio. Meus queridos irmãos, como foram nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Como foram nos dias de Sodoma, será também a vinda. Essas coisas que acontecem, essa total depravação, degradação que vai caminhando a humanidade, para mim é um dos sinais mais claros que a segunda vinda do Senhor se aproxima. Então, meus queridos irmãos, que Deus tenha compaixão de nós. Eu vou usar um versículo aqui, já termino aqui com isto aqui, que está no capítulo 2, deixa eu ver, capítulo 2, versículo Romanos 2, deixa eu ver se é o 2. Versículo 32. Ora, conhecendo eles, 1:32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus e que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é só a questão do fazer, mas eu não posso aprovar, eu não posso concordar com estas coisas, elas são erradas, Eu amo a pessoa como Jesus amou aquela mulher, mas ele disse: vai-te em paz e não peques mais. O Papa esses dias pediu perdão, pediu desculpas e perdão pelas injustiças da igreja contra mulheres, contra homossexuais. Se cometeram realmente injustiça, tem que pedir perdão e desculpa. Se agiram conforme a palavra de Deus, eu tenho que amar essas pessoas, certo? Mas não admitindo os seus erros. Eu não faço e não concordo com quem faz. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas, eu sou totalmente... Que Deus nos abençoe. Então nós podemos ver a questão do pecado no mundo gentil, podemos dizer. Começa lá em Gênesis, capítulo 11. Vamos ver na próxima aula também que o judeu não escapa, ele também está debaixo da condenação de Deus, que são pecadores. É a nossa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.